Foi nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, debochou da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, durante um julgamento no plenário do TSE, mais uma vez o ministro impediu a sustentação oral de um advogado de defesa. Moraes, então, aproveitou para ironizar a nota que a OAB emitiu no início deste mês, na qual acusa o ministro de violar a lei processual e a Constituição ao negar a ampla defesa. Não havendo mais nenhum processo Presidente, pela ordem. na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Assim, Que deboche. parece votação na Câmara, aquela que eles votam malandragem à meia-noite. Isso. Os que se opõem fiquem em comissão, os que são a favor fiquem em comissão, os que se opõem levantem, não está aprovado. Tá assim. O negócio, ele diz, o inimigo. Os meus inimigos fazem isso, só uma boa informação, aí, uma boa dedução, é que ele deve ler, deve andar lendo o que dizem os inimigos aí, e evidentemente não gosta. Não gosta. Nós ouvimos agora há pouco o Sebastião Coelho. Ele disse tudo, falou por mim, falou por 99% do Brasil. São os mais odiados do país pelo que fazem, pelo que deixam de fazer. E sabem. E estão condenados a uma espécie de prisão que te obriga a viver, a andar acompanhado por 8 homens o dia inteiro, o que não é nada agradável. Para mim, não seria. 8 seguranças me seguindo o tempo todo. Que tal? Pois é. Você é tão amado que você precisa de 8 para segurar o amor do povo. Piotr, eu estava aqui buscando essa nota da qual o ministro Alexandre de Moraes se referiu. A nota é grande, não vou ler aqui na íntegra, mas tem um trecho que diz o seguinte, aspas, a OAB seguirá insistindo, como faz há vários meses, no diálogo com o STF para que o tribunal cumpra as leis e a Constituição. Estou perguntando qual diálogo? Mas que diálogo? Você quer ver onde é que o ministro ficou ofendido na nota da OAB? Nessa mesma nota? Veja lá. A sustentação oral está inserida no direito de defesa, que é uma garantia constitucional. Falou em garantia constitucional, dá desespero no Supremo. E direito de ampla defesa, então, é ofensa grave. E, portanto, não se submete a regimentos internos, mesmo os do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre disse há pouco. Tais regimentos regulamentam o funcionamento dos tribunais e não podem corrigir ou suprimir direitos constitucionais. Olha a palavra pesada aí de novo. Nossa vida, né? Regulamentados por leis federais. A negativa de proferimento de sustentações orais previstos em lei representa violação da lei processual e da Constituição. Isso dá um desespero dentro do Supremo Tribunal Federal. É contra isso que as pessoas se rebelam. Foi contra isso que ontem o Senado se rebelou. É contra isso que as pessoas estão reclamando. Não é? É só em nome da Constituição. Não é nada pessoal com o ministro, nada. É isso. A questão é... Só queremos a lei, a Constituição, que estava pacificado. Não é nada além disso. Nada além. Atenção, desdém, né? A OAB vai soltar outra nota e tudo bem. Eu vou seguir fazendo aqui o que eu acho que tem que ser feito. Em que pese o fato da OAB ter sido omissa recentemente, finalmente também houve uma ressurreição da OAB, com essa nota, a começar dessa nota. Mas veja só, o ministro Gilmar Mendes hoje defendeu a história do Supremo Tribunal Federal, que o Augusto já citou aqui. Tem o caso do Cesare Battisti também, lembra? Também. Condenado
pluriassassino na Itália, num regime amplamente democrático da Itália, com todo o direito de defesa, e aqui o Supremo poderia simplesmente deportar, não, é direito do presidente da República, se omitiu naquele processo. E o advogado era o presidente, hoje presidente do Supremo. Exatamente, o Barroso. Mas especificamente neste caso, ele está falando da OAB. Se eu pegar a história da OAB, a OAB esteve no momento da redemocratização do país, na denúncia das torturas. A OAB esteve no impeachment de Fernando Collor, no de Dilma também, não tanto, mas enfim. Quer dizer, ele está falando da OAB assim como se fosse algo pouco importante para a história do país. Agora eu espero que a OAB se manifeste novamente, é preciso que se manifeste novamente. A OAB tem que pegar, no mínimo, marcar posição em defesa da sua história, da sua prerrogativa enquanto representante dos advogados, e, claro, falando em nome do direito de defesa, que é a principal... Hierarquia, né? Exatamente. Não tem hierarquia. A ampla defesa é a ferramenta principal de qualquer advogado. Sem ampla defesa não existe advogado. O próprio advogado do ex-deputado Daniel Silveira, o doutor Paulo Faria, ele foi multado no Supremo Tribunal Federal, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele impetrou recursos demais. Excesso de recursos, sendo que nunca houve isso. Eu só queria lembrar que em junho houve uma reunião muito importante em Londres. Eu tive a honra de participar dessa reunião representando o bom jornalismo, assim eu acredito, brasileiro, uma cidadã brasileira também, uma cidadã americana. Mais de 20 países em Londres para debatermos a indústria da censura. E lá foram mostrados vídeos do Supremo Tribunal Federal, do TSE, de ministros, e num documento que foi formalizado agora, que é chamado a Declaração de Westminster, inclusive essa declaração tem a versão em português, um radar, né? Passamos um radar por onde anda a censura no mundo, como jornalistas estão sendo cerceados, como as constituições estão sendo vilipendiadas. E sabe quem conseguiu entrar na Declaração de Westminster? O Supremo Tribunal Federal. Junto com regimes totalitários, com ditaduras, com um complexo industrial da censura, e os signatários, né, Michael Shellenberger, Julian Assange, Tim Robbins, o Glenn Greenwald assinou também, Oliver Stone, Edward Snowden, Claire Fox, Jordan Peterson, Niall Ferguson, enfim, gente da direita, da esquerda, do centro, dizendo censura não, principalmente contra aquelas pessoas que querem defender o que você sempre fala, Piotr. A Constituição, nada acima ou abaixo da Constituição. Vai entrar na história multicentenária do Supremo também esse fato agora, Ana Paula. O ministro Gilmar Mendes falou da história multicentenária do Supremo, então vai entrar agora também, o Supremo entrou na Declaração de Westminster, é isso? Isso. Como violador de liberdades. Correto. Não é uma história, nesse momento, favorável ao Supremo.